Como é que uma pequena aldeia lá no meio da Itália se transforma num império que dominou o mundo antigo? Essa é a história de Roma. E para entender como ela chegou lá, a gente precisa voltar para o comecinho de tudo, para suas origens, para as lutas por poder que definiram quem mandava e quem obedecia, e, o mais irônico, para o sucesso que acabou levando a primeira forma de governo deles, a República, à própria ruína. Para começar, a história de Roma já nasce com duas versões. É quase como escolher entre um filme de super-herói e um documentário de sobrevivência. De um lado, o mito, uma história incrível sobre gêmeos filhos de um deus que foram salvos e amamentados por uma loba. Um sinal claro de um destino grandioso, né? Do outro lado, uma explicação bem mais pé no chão. Um acampamento de pastores criado por pura necessidade de se defender. O interessante é que essas duas histórias, a lenda e a realidade, já mostram as duas caras de Roma que a gente vai ver o tempo todo. A ambição e o pragmatismo. Bom, no seu início, Roma era uma monarquia governada por reis. E nesse período, a sociedade romana já foi montada em cima de uma divisão bem rígida. Uma estrutura de classes que, como a gente vai ver, era uma receita para o conflito. Imagina só uma pirâmide social. Lá no topo, com todo o poder, ficavam os patrícios. Eram os donos das terras, a elite que controlava a política, a religião, tudo. Logo abaixo vinha a grande maioria da população, os plebeus, o pessoal que trabalhava, os artesãos, os comerciantes. E lá na base, claro, os escravos, que não tinham direito a nada. Guardem bem esses dois nomes, patrícios e plebeus, porque a tensão entre esses dois grupos vai ser o motor de boa parte do que acontece a seguir. Bom, todo poder concentrado numa pessoa só tem um risco, né? E ele se chama tirania. Foi o que aconteceu com o último rei, Tarquínio. O cara exagerou tanto no autoritarismo que a elite romana, os patrícios, se revoltou. Eles não só expulsaram o rei, mas decidiram acabar com a monarquia de vez. Eles desenvolveram um verdadeiro pavor da ideia de poder absoluto na mão de uma pessoa só. E aí, com o fim da monarquia, o que eles colocaram no lugar? É aqui que nasce o sistema que deixou Roma famosa, a República. A grande questão é, será que esse novo governo era de fato o poder para o povo? Vamos dar uma olhada. O nome que eles escolheram já diz tudo: res publica. Em latim, isso quer dizer, literalmente, a coisa pública. A ideia por trás disso era revolucionária para a época. O Estado não é um negócio particular do rei, é um assunto de todo mundo. O governo é algo público, uma ideia poderosíssima. Então, para garantir que ninguém teria poder demais, eles dividiram o governo em 3 partes. Tinha os magistrados, que eram como os administradores eleitos, as assembleias, onde os cidadãos votavam, e o Senado. No papel parece um sistema bem equilibrado, né? Só que tinha um detalhe: o verdadeiro poder, a grana, as decisões importantes, tudo passava pelo Senado. E adivinha quem é que estava no Senado? Só os patrícios. Com o poder todo concentrado na mão da elite, é claro que a maioria da população não ia ficar parada assistindo. E é aí que começa uma das maiores sagas da história de Roma, a longa e difícil luta dos plebeus para conseguir ter voz e direitos. Agora pensem comigo, se o sistema todo é controlado pela elite, que arma a maioria da população, os plebeus, poderia usar para lutar por seus direitos? Como se luta contra um sistema que parece feito para te manter fora do jogo? A estratégia deles foi simplesmente genial. Eles usaram a única arma que tinham, os próprios números. Fizeram basicamente uma greve geral. Abandonaram a cidade e disseram, se virem aí sem a gente. Roma parou. A pressão foi tão grande que os patrícios tiveram que ceder. E as vitórias foram enormes. Primeiro conseguiram criar um cargo só para eles, o tribuno da plebe, que tinha o poder de vetar as leis do Senado. Depois veio a lei das 12 tábuas. As leis finalmente foram escritas e colocadas em público. Acabou a palhaçada de juiz patrício manipular a lei. E por último conquistaram o fim da escravidão por dívidas. Mas olha que interessante. Enquanto toda essa briga interna acontecia, Roma não parava de crescer para fora. A cidade estava se expandindo e conquistando territórios. E essa expansão traria consequências que ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar. Chegamos num ponto crucial, as Guerras Púnicas. Foi uma série de conflitos épicos entre Roma e sua maior rival, Cartago. Foi uma verdadeira luta de titãs pelo controle do mar Mediterrâneo. E depois de mais de um século de batalhas, Roma não só venceu, como se tornou a dona absoluta da região. 50.000! Esse número é pesado. Essa é a quantidade de sobreviventes de Cartago que foram transformados em escravos depois da guerra final.
A vitória de Roma trouxe um mar de riquezas, terras e, principalmente, de mão de obra escrava. Essa inundação de escravos mudaria a sociedade romana para sempre. E aqui a gente começa a ver o efeito colateral de tanto sucesso. A riqueza e os escravos criaram uma crise social gigantesca. Os ricos patrícios usaram os escravos para criar fazendas enormes, os latifúndios. E o pequeno agricultor plebeu, que passava anos lutando nas guerras por Roma, quando voltava, encontrava sua terrinha já tomada. Sem ter para onde ir, ele ia para a cidade, que acabou ficando superlotada de gente pobre e sem emprego. O resultado foi um abismo social. Um punhado de gente podre de rica e uma multidão na miséria. No meio desse caos, apareceram dois irmãos, os Graco. Eles viram um problema e propuseram uma reforma agrária para distribuir terras públicas para os pobres. Parecia uma boa ideia, certo? O problema é que quem controlava essas terras eram justamente os senadores ricos. Eles viram a proposta como uma ameaça direta à sua fortuna. A resposta do Senado foi brutal. Os dois irmãos Graco foram assassinados. Era um recado bem claro de que a elite não ia abrir mão do seu poder pacificamente. A morte dos irmãos Graco foi a gota d'água. A violência virou a nova política. O que se seguiu foi quase um século de caos total, com guerras civis, revoltas de escravos. A república estava literalmente se despedaçando. O historiador Tácito resumiu a situação de forma perfeita. Ele disse: a república era agora um mero nome, sem corpo ou forma. Ou seja, a palavra república ainda existia, mas na prática ela já tinha morrido. Era só um fantasma do que já tinha sido. E esse último século foi uma sequência de eventos violentos e rápidos. Primeiro, a gigantesca revolta de escravos liderada por Espartaco, que quase destruiu Roma. Depois, o poder saiu das mãos dos políticos e foi para as mãos dos generais, como César, Pompeu e Crasso. Eles brigaram entre si, César venceu e virou ditador. Mas ele foi assassinado por senadores que tinham medo de que ele se tornasse rei. Depois de mais uma guerra civil, o sobrinho neto de César, Otaviano, finalmente pôs ordem na casa. Mas para fazer isso, ele acabou de vez com a República e se tornou o primeiro imperador de Roma. Isso tudo nos leva à grande pergunta, ao paradoxo que fecha essa história. Será que a República Romana foi, no fim das contas, vítima do seu próprio sucesso? Será que a mesma expansão que a tornou tão poderosa também criou a desigualdade e o caos que, no final, a destruíram por dentro? É uma reflexão importante que nos ajuda a entender não só Roma, mas a história como um todo.